Hebreus 1:7. Diz assim: e quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Amém? Pode sentar. Irmãos, nós temos falado que Deus tem um objetivo com as nossas vidas. Claro, lógico. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem promessas, Deus tem tudo isso, mas de quem depende o cumprimento de tudo isso? Depende de Deus? Não. A Bíblia diz que em todas quantas são as promessas de Deus, nela tem o sim, quer dizer, já tem a determinação de Deus. Mas, como temos visto também, cada promessa de Deus se cumpre sobre as nossas vidas quando nós nos enquadramos na palavra que traz aquela promessa. Há promessas específicas para uma determinada conduta. Existem promessas de prosperidade para aquele que medita na palavra de dia e de noite, promessas de ser uma terra deleitosa para aquele que entrega o seu dízimo, promessas de curas, de libertação pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, à medida que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, nós vamos atingindo a plena libertação, vamos alcançando a plenitude de Deus. Tudo isto é um processo que, se nós começarmos a persegui-lo, chega uma hora que a gente alcança. Então aqui mesmo a Escritura está dizendo que Deus faz de seus ministros. Ministro, uma palavra que vem do grego, é simplesmente servo. Aquele que ministra é aquele que serve. Então Deus faz dos seus servos labareda de fogo. É um objetivo que Ele tem, é um ideal que Deus tem. Agora, o que nós queremos frisar é a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus. Nós vemos, por exemplo, Moisés dando carta de divórcio. Sabemos que aquela não foi uma vontade absoluta, não é isso que Deus queria, mas houve uma permissão. Jesus mostra essa permissão quando é questionado no Novo Testamento, e as pessoas dizem para ele: Moisés permitiu, e ele diz assim: Moisés deu, foi por causa da dureza dos vossos corações. Então aquela ação está demonstrando que o problema não estava naquela carta, mas estava nos corações. O problema não era na carta, era nos corações. Então, quer dizer, as pessoas saíram do centro da vontade de Deus e entraram numa situação permissiva. Saíram do absoluto para o permissivo, para o tolerante. E aí, meu irmão, não é a mesma coisa. É o que nós queremos ver. Não é a mesma coisa viver uma vontade permissiva e uma vontade no absoluto. A permissão Deus nos dá como livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Agora as consequências vêm depois. O absoluto é quando nós conseguirmos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Aí entra a vontade absoluta de Deus. Por exemplo, em João 10:10, versículo que foi muito já, como diria, lido, explanado, Jesus declara que eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E muita gente fica falando dessa vida abundante, quando na verdade não estão vivendo ela, mas tomam a passagem bíblica como um slogan. Meu irmão, não funciona. A Bíblia não é um slogan.
A Bíblia não tem um monte de palavrinha para a gente ficar jogando para o alto, jogando no vento, sem realmente viver aquilo, vestir a camisa desta realidade. A vida que Jesus nos dá não é uma vida que venha sem que nós tenhamos que fazer alguma coisa. Sempre teremos que fazer alguma coisa. Se não houver uma renúncia, por exemplo, não vamos alcançar esta vida abundante que a Bíblia fala. Claro que não. Não tem como. Eu não posso ficar de braços cruzados e esperar uma vida abundante. Alguma outra atitude eu tenho que ter. Uma aquelas pessoas que dizem assim: eu estou na igreja. Tudo bem, é um começo. Eu fui na igreja essa semana, já fiz a minha obrigação. Esse está fora, esse está cortado do reino de Deus. São atitudes que nós vemos de pessoas que nunca vão desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu. Podem ter um bom emprego, podem ter bens materiais, mas a vida abundante que Jesus prometeu está muito além de bom emprego e bens materiais. Tem muita gente vivendo de migalha e se contentando com elas e achando que tem a vida mais abençoada dessa terra. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que a Escritura nos mostra um homem que tinha tudo, que nós conhecemos como a passagem do jovem rico. Tinha tudinho, mas lhe faltava alguma coisa. Ele ainda estava vivendo uma vontade permissiva. O absoluto ele não alcançou. Entende, meu irmão? Às vezes a vida parece que está indo muito bem e a pessoa se acomoda naquilo que é permissivo e não absoluto. Nós precisamos entrar numa batalha, entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter coragem, porque muita gente não toma essa atitude porque não tem coragem de ouvir a verdade proveniente de Deus. Não, vai que Deus me manda largar aquilo, vai que Deus me manda largar aquilo outro, vai que Deus me... será? Não, é melhor eu continuar do jeito que eu estou bem. São os covardes espirituais que nunca experimentarão a plenitude do poder de Deus, mas nós queremos, amém? Você quer a plenitude do poder de Deus? Meu irmão, nós não somos covardes, amém? Deus não nos deu o espírito de covardia. Nós queremos sim, e aquilo que Deus quiser que nós venhamos a abrir mão, nós queremos abrir, vamos empregar nossa força para abrir. Nós queremos conhecer o centro da vontade de Deus, o que Deus tem realmente para as nossas vidas. Não é viver uma vidinha de migalha, comendo as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Não, não. Nós somos filhos, amém? Como diz João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós cremos e não queremos abrir mão de modo nenhum do centro da vontade de Deus, viver uma vontade absoluta, para sermos, como diz aqui em Hebreus, labaredas de fogo. Amém, meu irmão? A gente bater o pé e o diabo correr, não é nós corrermos dele, como acontece por aí em muitos lugares. Por exemplo, Apocalipse 12:11, a passagem que é o tema central da nossa igreja. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. E eu já tenho falado, não amaram a própria vida até a morte, não quer dizer necessariamente que tenham sido martirizados, ou que morreram. Não amar a própria vida até a morte é você abrir mão dos teus planos, projetos e ideais para encampar na sua vida os planos, projetos e ideais de Deus. É você colocar a tua vida à prova, confiado na palavra, arriscar a tua vida para ver o cumprimento da palavra de Deus. Isso é não amar a própria vida até a morte, não necessariamente que vá morrer, ou que tenham sido martirizados para alcançar a vida eterna, não, mas significa que estavam predispostos a ir até o fim, confiados na palavra do testemunho, custasse o que custasse. E Paulo alcançou quando ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem muitos detalhes, que realmente
nós vemos que as pessoas não conseguem se enquadrar. Há muitas promessas na Bíblia que nós não temos visto se cumprir sobre a vida de muitos, a maioria. E como eu falava para os irmãos, a palavra é dura. Tem palavras que só a misericórdia de Deus. Mas, meu irmão, a grande realidade é que quando nós vemos Isaías 53, ele levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, ele levou tudo. E o povo está aí caindo pelas tabelas, caindo aos pedaços, cheio de julgos, todo problemáticos. Cadê a vida abundante? Cadê tudo isso? O erro está na palavra? Será que não foi bem assim? Não, meu irmão, é exatamente assim. Só que nós, seres humanos, não temos conseguido abrir mão suficiente do mundo para juntar um tesouro glorioso no céu e alcançar as coisas espirituais. A igreja de Jesus Cristo, o reino de Deus, não tem enfermidade. O reino de Deus não tem possessão demoníaca. O reino de Deus não tem filhos da luz acometidos de obras de bruxaria. No reino de Deus não tem isso. Mas você não vê isso dentro da igreja? Como vê? Pessoas problemáticas, carregadas de julgos, cheias de opressões, diabo passeando dentro da casa de crentes. O que é isso? Estão vivendo uma vontadezinha permissiva, não encontraram o absoluto de Deus, não guerrearam, não pelejaram, não entraram no seu quarto, não gritaram diante de Deus, não choraram ao pé da cruz. Atitude diferente, vida diferente. Nós precisamos realmente ser obreiros diferentes. Olha quantas igrejas tem aí, meu irmão. Olha quantas igrejas você já conheceu, olha quantos crentes você já conheceu, e quantos desses você pode testificar que verdadeiramente viu Deus nas suas vidas. Mas você tem que ser diferente, tem que olhar para nós e tem que ver Cristo, senão não vale a pena viver. É um preço muito alto. Olha, a Escritura diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas pouco importa. Nós não queremos estar entre os muitos, nós queremos estar entre os poucos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E glorificamos a esse Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, que é o Deus que não conta com multidão, meu irmão. Essa é a nossa força. Esta é a nossa força, saber que servimos a um Deus que não conta com multidão, não precisa de contingente. Basta um Elias que fogo cai do céu, basta um Moisés que o mar vermelho se abre, basta um que esteja no centro da vontade de Deus. É isso que nós temos que buscar, a vontade absoluta de Deus para as nossas vidas. Aí você vai dizer que venha o câncer, que venham os males, que venham as aflições do mundo, que venham as doenças, que venha o que quiser vir, porque quem está no centro da vontade de Deus está acima de tudo isso. E como está? Amém, meu irmão? Nós temos que buscar isso, centro da vontade de Deus, pelejar, guerrear, não se cansar. Isaías 10:27, uma palavra fantástica. Você precisa aguardar este versículo, que ele tem ligação com toda a Escritura, logicamente. Diz assim: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Que unção é essa? Unção é a própria presença, a glória do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso aqui está ligado aqui a Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes,
ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Irmãos, que unção, que coisa tremenda. Ora, se você está ungido para proclamar liberdade aos cativos, então você não pode ser preso. Se você está ungido para abrir vista aos cegos, então você não pode ser um cego de entendimento. Se você é aquele que apregoa o ano aceitável do Senhor, ninguém pode impedir a tua caminhada. A Bíblia diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Se você é quem proclama que vai ser dado ornamento, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, então, se você é o anunciador dessas coisas, de que lado você está? O que está sobre a sua vida? Então, meu irmão, como é que tem gente por aí? Como tem gente por aí que não está vivendo aquilo que o Evangelho propõe? Irmãos, nós precisamos entender que existem duas vontades de Deus sobre a nossa vida. É aquilo que Deus tolera que a gente vai fazendo a nossa própria vontade, e é aquilo que a gente resolve fazer a vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus, tudo é a permissão dele, mas tem a permissão que a gente vai vivendo um dia a dia, tudo bem, mais ou menos, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, e tem aqueles que não se contentam com isso, aqueles que querem ressuscitar dentre os mortos, aqueles que querem despertar, aqueles que querem realmente ver o triunfo da palavra, aquele que abre a palavra e vê Jesus operando tantas maravilhas, dizendo que daria o Espírito Santo, vê Jesus dizendo que restauraria o nosso ser por completo, vê Jesus fazendo todas aquelas maravilhas, e a pessoa entra no seu aposento e começa a questionar: Senhor, por que eu não estou vendo isso? Senhor, por que isso não está acontecendo com a minha vida? Senhor, por que diz que tu cura, mas eu estou enfermo? Senhor, por que diz que é assim, mas eu estou assado? Senhor, por que todos progridem, mas eu não estou progredindo? Senhor, o que está acontecendo? E começa aquela batalha, você começa a querer encontrar o centro da vontade de Deus, aí Deus se revela a você. Se você não tiver essa sede, se você não tiver esse desejo, meu irmão, você vai viver uma permissão de Deus. Deus vai permitir você dentro da igreja, vai permitir você no teu trabalho, vai permitir, mas o absoluto de que Deus quer para as nossas vidas é falar pela nossa boca, é tocar pelas nossas mãos, é andar pelos nossos pés. É isso que Deus quer, se mover em nós. Amém, meu irmão? Então, observa aqui, o que aconteceu com Paulo? A velha história que nós temos colocado, quando Jesus aparece para ele no final do livro de Atos, e diz assim: Paulo, sai de Jerusalém, não receberão o teu testemunho. Não, Senhor, eu vou ficar por aqui, eu vou pregar esse povo, coisa e tal, aquele bate-boca que a gente já conhece. Aí o que acontece com Paulo? Ele cai numa prisão. Aí vem Jesus e diz assim: ó, Paulo, importa dar em Roma. Uma vontade permissiva. Já que você entrou nessa, Paulo, importa que você vá em Roma. Eu vou mudar o plano. Tu está dentro de uma outra vontade que eu não tinha para você. Eu tinha contigo o mundo dos gentios. Tu eras o apóstolo dos gentios. Agora tu vai até Roma. Foi em Roma. Pregou lá em Roma. Fez a obra em Roma. Mas era isso que Deus tinha? Não. Diz a tradição judaica que Paulo morreu lá. Morreu preso, numa prisão domiciliar, depois mudou um imperador lá de Roma e mandou decapitá-lo. Agora, vamos ver a situação de Pedro. Aonde foi o ministério de Pedro? No centro da perseguição, Jerusalém, aonde ninguém podia abrir a boca para falar de Jesus Cristo, lá estava Pedro. Vieram os homens, pegaram Pedro, jogaram ele dentro de uma cadeia. O que aconteceu? Foram os anjos lá, abriram as portas da cadeia, tiraram as algemas dos braços deles,
mandou eles colocarem as suas roupas, saíram e ir para o mesmo lugar aonde eles tinham sido presos e continuar pregando. O que é isso? Vontade absoluta. Centro da vontade de Deus. Meu irmão, para ser livre do mal, não pode viver uma vontade permissiva. Tem que viver vontade absoluta. É a nossa luta dia a dia. Senhor, estou no centro da tua vontade ou não? Me diz o que eu tenho que largar, me diz o que eu tenho que fazer, mas eu não abro mão de viver nessa terra no centro da tua vontade. Que aí, meu irmão, você pode desafiar o diabo de olho fechado. Todo mundo com medo de bala perdida, você não está nem aí, porque você sabe que no centro da vontade de Deus, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre, para aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Não é vivendo a sua vida uma vontadezinha permissiva, passeia na igreja um dia, passeia na igreja outro dia. Lugar de passear não é na igreja. Igreja é lugar da gente realmente crescer. Crescer, não se acomodar num banco, mas buscar a vontade de Deus dia a dia para a sua vida. Observa a vida de Elias. Elias estava no centro da vontade de Deus. Bom, para dizer o que ele disse, né? Se eu sou homem de Deus que caia fogo do céu e consuma, e caiu, ele deveria estar no centro da vontade de Deus. Mas observa uma coisa, meu irmão, no tempo de Elias, o que aconteceu? Veio uma perseguição terrível, e vários profetas de Deus foram mortos ao fio da espada. Vários, no tempo de Elias, vários profetas caíram à espada. Eu só pergunto uma coisa: quem pôs a mão em Elias? Tem diferença ou não tem diferença? Não basta ser crente, meu irmão, tem que ser o melhor. Não basta ser um profeta, tem que ser o melhor. Não basta ser um pastor, tem que ser o melhor. Não basta ser um servo, tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor para desfrutar do melhor de Deus. Amém? Tem muita gente que acha que está seguro, que está bem. Não, eu estou muito bem porque eu estou na igreja, eu sou membro da igreja, meu nome está no hall de membro, eu sou batizado, eu participo da ceia. Meu irmão, isso aí é banalidade, isso é burocracia de igreja, isso não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é realmente você renunciar, abrir mão da tua vida e vestir a vida que o Espírito Santo tem para você. Isso é que leva para o céu. Então, o nosso objetivo tem que ser cumprir toda a Escritura, adquirir o conhecimento, como a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Se você, meu irmão, está dentro da igreja há não sei há quantos anos, ainda não se preocupou em conhecer a palavra, em cumprir toda a palavra, meu irmão, você está numa vontade permissiva, e se amanhã você não se encontrar dentro da igreja, não se assuste. Porque o diabo ruge como leão, buscando a quem possa tragar. E os que estão numa vontadezinha permissiva, fora do centro da vontade de Deus, esses podem ser alvos do leão a qualquer momento. Agora, os que estão no centro da vontade de Deus, o diabo não ousa olhar para eles, meu irmão. Não ousa se levantar contra eles, porque é o Senhor quem peleja. Então, a nossa busca, a nossa luta, a nossa guerra dia a dia, não é contra o diabo, é contra nós mesmos. Nós temos que lutar contra nós mesmos, para não cairmos num comodismo, para não aceitarmos viver uma vidinha de igreja, fora do centro da vontade de Deus, de jeito nenhum. Não podemos nos contentar com isso. Tem muitas pessoas por aí, meu irmão, que não estão servindo para a glória de Deus, não estão sendo, como nós lemos lá, carvalhos de justiça e plantação do Senhor. Estão acostumados com o evangelho de que Deus é amor, de que Jesus leva para o céu, de que Jesus é bom, não falam, não sabem da justiça, não sabem da seriedade do reino de Deus, não têm noção de que a porta do céu é estreita. E aí os crentes, com essas pregações que tem por aí, vão vivendo a sua vida. Outros, irmão, estou firme na igreja. Não, meu irmão, não tem que estar firme na igreja.
tem que estar firme com Deus. Se você está firme com Deus, aí tudo bem, você vai estar firme na igreja, mas você pode estar firme na igreja e não estar firme com Deus. Levar Deus a sério é uma coisa que nós temos que buscar dia a dia. É uma grande luta, é uma grande batalha. Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida de dedicação à Bíblia? Como é que está a nossa vida de renúncia? Como é que eu estou me preparando para o amanhã? Eu estou me preparando para ouvir Deus, para quando Ele me falar alguma coisa eu abrir mão? Ou eu vou continuar numa vontadezinha que não é o centro da vontade de Deus? Enfim, Pedro pregando em Jerusalém, no meio da perseguição. O Império Romano tipifica a besta que há de se levantar para reinar 7 anos sobre a terra, e no entanto, quem interrompeu a vida de Pedro? Ninguém, pois Pedro foi morto quando? Quando ele já tinha deixado escrito lá na sua segunda epístola, que ele diz assim, olha, o Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo, só para ninguém ficar achando que cortaram a vida dele, só para ninguém ficar achando que interromperam o ministério dele, porque quem está no centro da vontade de Deus não tem vida interrompida, tem ministério cumprido. Amém, meu irmão? Você quer ter o teu ministério cumprido ou a sua vida interrompida? Peleja, guerreia, entra no teu quarto, não dê sono aos teus olhos, meu irmão, enquanto não ouvir Deus. Não dê descanso ao teu coração enquanto você não sentir Deus, enquanto Deus não falar contigo, não te mostrar, é aí que eu te quero, é o centro da minha vontade, é isso. Não descansa, peleja, guerreia. Nós precisamos ver Deus, porque, meu irmão, Deus precisa de unzinhos, não precisa de uma multidão. E esta é a nossa batalha realmente. Diante de tudo que nós temos visto, cada vez mais a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O que tem se levantado no meio do povo de Deus para arrancar o povo do centro da vontade de Deus é terrível. As pessoas hoje estão batendo no peito com muito orgulho. Eu faço parte do ministério de coreografia da minha igreja. Eu faço parte do ministério de danças da minha igreja. Não é isso que estamos ouvindo por aí? Tudo bem. Agora, fala de Bíblia, fala de conhecimento de Deus, fala de Escritura, prega o Evangelho, faz alguma coisa. Não, passa o dia todo ensaiando dança dentro da igreja. Cadê o reino de Deus? Cadê o Evangelho? Cadê o centro da vontade de Deus? E acham que estão servindo ao Senhor. A verdade é que quando se surpreenderem, vão servir de escândalo para a igreja. Depois que forem abatidos, porque o livramento, meu irmão, vem para aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Aqueles que estão caminhando, aqueles que estão crescendo, aqueles que estão buscando. É assim que eu entendo e é assim que eu quero passar para os irmãos. Que vocês não se contentem em viver uma vontade permissiva, mas busquem a vontade absoluta de Deus, para que você possa terminar como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso no segundo plano de Jesus. E como Pedro, o Senhor Jesus me revelou que brevemente hei de deixar este tabernáculo. Amém.